A torcida cantou na rampa de acesso lá ao Maracanã. O Santos venceu o Vasco em pleno estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A vitória é a terceira seguida do Alvinegro, que já chegou inclusive na zona de classificação da Copa Sul-Americana, e a gente vai ver agora. O Santos conseguiu uma vitória importante jogando fora de casa. Antes da partida contra o Vasco, foram 10 jogos como visitante, com apenas uma vitória. Dos 30 pontos disputados, conquistou apenas 5. E quem ajudou e muito o time diante do Vasco foi o atacante Gabriel Barbosa. Ele marcou os 3 gols santistas na partida no Rio de Janeiro. Depois da chegada do técnico Cuca, ele se tornou o artilheiro do time. E agora, também do campeonato com 10 gols. Muito feliz pelos gols, pela vitória também. Eu acho que a vitória é muito importante. Então, agradecer muito a Deus e aos meus companheiros aí pela vitória. Agora é descansar, quinta-feira tem mais. O Santos volta a treinar na tarde de hoje, se preparando para o jogo contra o Grêmio, válido pelo Brasileirão, que acontece na próxima quinta no estádio do Pacaembu. Renan, o Cuca mudou o time ou não mudou? 6 jogos. 6 jogos sem perder, sob comando do Cuca. E rumo a Libertadores, não duvido não. E olha, perceba a surpresa do Gabigol. Nas 3 bolas ele entrou, foi aquela entrada do atacante surpreendendo a defesa. Nos 3 gols foi assim, ele fez os 3 gols, está muito bem no ataque do Peixe, surpreendendo para aqueles que o criticavam muito, né? O Santos segue na busca pela classificação, time que estava há 3 jogos na zona de rebaixamento, agora já pensa até na zona de classificação da Libertadores. E é assim que tem que ser, tem que pensar lá em cima. O Cuca diz que quer só colocar o Santos numa posição bacana, numa posição boa no campeonato. Mas aí, como um jogo como ele... É que assim, os dois estavam na mesma posição, o Vasco, né? Então, jogou o Vasco mais para a zona de rebaixamento e o Santos subiu um pouco. De qualquer forma, o Santos é outro time. O São Paulo empatou com o Fluminense no Morumbi, mas teve motivo de sobra para comemorar o ponto conquistado. É que o time paulista contou com os tropeços dos concorrentes diretos e aí encerrou a rodada ainda na liderança isolada do Brasileirão. Por esse gesto do técnico Diego Aguirre, dava para perceber que o São Paulo estava de cabeça quente. Diego Souza foi expulso ainda no primeiro tempo, depois de deixar o cotovelo no adversário. No duelo dos tricolores, foi o Carioca quem levou mais perigo. Se o São Paulo deu sorte nesse chute de Jadson, que acertou o travessão, levou azar na etapa final, quando o Anderson Martins tentou desviar e marcou contra. O goleiro do Fluminense salvou a cobrança de Reinaldo e o chute de Hudson. Mesmo com um jogador a menos, o tricolor paulista não se entregou. Numa bola roubada por Regis, Trellis completou o cruzamento e deixou tudo igual. Alívio para quase 50 mil São Paulinos, que ainda viram o Fluminense carimbar a trave do goleiro Sidão. 1-1, placar final no Morumbi. Melhor mandante até aqui, o São Paulo segue invicto nesse Campeonato Brasileiro, jogando em casa. E esse empate conquistado na garra diante do Fluminense mantém o time na liderança. Superamos uma adversidade ainda com um gol contra, um ponto que acho que no final vai valer muito. Alguém sabe que qualquer ponto é importante. O Internacional, que poderia ameaçar a liderança do São Paulo, não passou de um 0-0 contra o Cruzeiro no Mineirão. Vice-líder, o Inter está a 3 pontos do São Paulo. O Flamengo perdeu do Ceará por 1-0, hein, Cícero, Paulo? E ficou com 5 pontos atrás do tricolor paulista. O Palmeiras venceu fora de casa. O Palmeiras saiu na frente da Chapecoense na Arena Condá. Johan aproveitou o cruzamento de Felipe Melo para marcar o primeiro do jogo. No segundo, Johan fez uma bela jogada e tocou para Borja vencer o goleiro Jandrei. A Chapecoense descontou com o zagueiro Rafael, vitória do Palmeiras por 2-1 em Santa Catarina. O Palmeiras está em 5º lugar.
No jogo disputado na Arena da Baixada, Pablo deu um belo toque para se livrar da marcação e fez o primeiro gol do Atlético Paranaense contra o Bahia. Rony bateu de primeira para definir o placar. Final Atlético Paranaense 2, Bahia 0. O Sport teve liberdade para tocar a bola e venceu o Lanterna Paraná na Ilha do Retiro. Gol de Gabriel. O Sport não vencia um jogo do Brasileirão há quase 3 meses. Apesar do resultado, o time pernambucano está na zona do rebaixamento, em 17º lugar. O primeiro da zona do rebaixamento contra o último da zona do rebaixamento, né? Vamos ver como é que ficou a classificação do campeonato após a 22ª rodada. O São Paulo 46, Internacional 43, Flamengo 41, em terceiro lugar, Grêmio, Palmeiras e Atlético Mineiro, 6 primeiros, zona de classificação para a Libertadores. Cruzeiro, Corinthians, Atlético Paranaense, Santos, Fluminense e América na zona de classificação para Sul-Americana. Vitória, Bahia, Botafogo e Vasco, não muda nada. Aí quem pode ir para a segundona ano que vem, Sport, Chapecoense, Ceará e o Paraná praticamente na segundona do ano que vem.